queridos amigos, companheiros, irmãos. Que a doce paz do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje, amanhã e sempre. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, João Firmino e eu dividiremos a lição, a mensagem que o Evangelho nos traz à mente e ao coração. Antes de iniciarmos, convido a todos para juntos fazermos a prece que abrirá a atividade de hoje, ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá. Meu nome é Vânia, meu companheiro João Firmino. Então, vamos juntos, fechando os nossos olhos físicos, materiais, e abrindo nossos olhos espirituais, rogando a proteção do mais alto, orando como Jesus, divino pastor de nossas almas, um dia nos ensinou a orar com um modelo conciso para falarmos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, o tema que será conversado, exemplificado, está ligado ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 tem por tema central Bem-aventurados os misericordiosos, como disse Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O item que nós estudaremos e comentaremos é o 16. O item 16 trata da indulgência. É uma instrução dos espíritos superiores, trazido por José, que se intitula Espírito Protetor, na cidade de Bordeaux, França, em 1863. Lá se vão 157 anos. Eu vou ler somente uma parte para que tenhamos mais tempo, João e eu, de comentarmos o Evangelho dessa noite. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem e, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita.
Fica a sugestão para que os amigos possam ler na íntegra. É esse item, o 16 do capítulo 10, que fala da indulgência. A indulgência é um dos aspectos como Jesus entendia a caridade. Na pergunta de número 886, Kardec pergunta, ele indaga aos espíritos superiores como Jesus entendia a caridade. Como eu disse ontem lá na Casa Espírita, será que a caridade é dar esmola? É tão somente isso? E os espíritos superiores respondem a Kardec o seguinte: como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência, que é o tema de hoje, para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nos perguntamos, o que é indulgência? A indulgência é uma disposição do ser para desculpar, perdoar erros, é clemência, é misericórdia. Indulgente é aquele que expressa uma tendência para julgar favoravelmente. Então é neste sentido que vamos abordar a indulgência, do ponto de vista do julgamento. Num dado momento, no texto lido, o Espírito José nos fala que devemos julgar a nós mesmos de forma severa e, de forma indulgente, o nosso próximo. Como certa vez nos falou Chico, ele disse: aos outros dou o direito de serem quem são, a mim o dever de melhorar a cada dia. E é isso, meus irmãos, que devemos fazer. Mas, para isso, nós temos o maior modelo, o nosso divino Mestre Jesus. E eu vou citar em algumas circunstâncias que Jesus usou da divina indulgência com o seu semelhante. O primeiro caso, eu diria, de Zaqueu. Zaqueu, aquele famoso cobrador de impostos, coletor, ele era um publicano, mas ele não era tão somente um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Imaginemos então como ele tinha riquezas, como ele tinha poder. Então, Zaqueu, já desejoso de mudar de fato em sua intimidade, busca Jesus quando ele vai passar. Zaqueu sobe num sicômoro, numa árvore, porque ele era baixinho e ele queria tanto ver Jesus. E Jesus, quando olha para Zaqueu lá na árvore, diz a ele: Zaqueu, importa que você desça depressa, porque hoje ainda à noite precisamos conversar, estarei na sua casa. Olha só, o que devem ter pensado os fariseus, devem ter imaginado, mas o que Jesus tem que conversar com este pecador, com essa pessoa de má índole? Porém, Jesus não teve esse julgamento para com Zaqueu. Ele viu as qualidades, a predisposição para a mudança radical na vida de Zaqueu, que mudaria a sua trajetória para sempre. Sabemos que Zaqueu se converte e garante ao Mestre Jesus que todos aqueles que ele prejudicou, ele faria de tudo, não é? Para ressarci-los. Sabemos disso. Um outro exemplo é o da mulher adúltera, apanhada em flagrante adultério, quando uma pequena multidão de homens estava pronta para lapidar aquela pobre jovem. Lapidar, apedrejar, como
mandava a lei mosaica. Entretanto, Jesus, ao ver aquela multidão, não julgou a mulher, disse aos homens: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque não eram melhores. Aqueles que julgavam aquela pobre jovem não eram melhores do que ela. E Jesus os fez sentir com o poder do seu coração compassivo, com o poder da sua palavra. O espírito de Amélia Rodrigues nos fala que naquela mesma noite, aquela jovem busca Jesus para se consolar, para ter alguma orientação, porque ela sabia. Não poderia voltar para o marido, não poderia voltar para a casa dos pais. O que ela faria? Jesus a faz reconhecer que era melhor que se afastasse, porque a memória do povo para os erros alheios é muito longa. E então, esta moça vai para longe, funda um ponto de auxílio fraterno, um pouso, e segue Jesus, vida fora, mudando como Zaqueu, radicalmente a sua vida. Nós vemos um cobrador de impostos que, com o julgamento misericordioso do Mestre, mudou sua existência e passou a segui-lo. O mesmo se dá com a jovem adúltera. E por fim, vamos lembrar do grande fariseu Saulo de Tarso, mais conhecido depois como Paulo de Tarso. Mas sabemos que no início da sua vida, jovem, uma grande promessa para os fariseus, Saulo era um cruel perseguidor dos cristãos. Mas Jesus não o julgou assim severamente. Jesus sabia que poderia futuramente contar com ele, pois que, dentre os seus apóstolos, não havia um que se assemelhasse em inteligência e coragem para levar a sua palavra aos povos não-judeus. E na estrada de Damasco, quando pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Faz com que ele, o fariseu Saulo, caia em si e perceba que a luz que ele deve seguir é Jesus. Então, meus amigos, não julguemos severamente, tenhamos um olhar amoroso para com as faltas alheias, porque certamente desejaríamos que tivessem o mesmo olhar compassivo sobre as nossas faltas. Caros irmãos, eram esses os meus comentários ligeiros a respeito do tema indulgência. Eu vou chamar agora o João para que ele possa dar continuidade e a sua contribuição, a sua visão e seus comentários sobre o tema indulgência, contido no capítulo 15, não é? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu falei para você. Não, perdão, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Com vocês, o João. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos dando continuidade à programação da Casa Espírita Maria de Nazaré, que atualmente vem realizando estas lives todos os dias
às 18 horas. 18 horas para a nossa região e para muitos dos cristãos é tido como o momento da Ave Maria, quando o sol se põe e a noite vem nos envolvendo com seu carinho, com a sua penumbra, com a sua mansuetude. E nós aqui estamos a falar, a comentarmos do Evangelho de Jesus. Hoje estamos, eu e a Vânia, tecendo alguns comentários acerca da indulgência. É algo muito importante para todos nós, cristãos, não cristãos, seres humanos, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, visando uma experiência reencarnatória para alcançarmos a evolução maior, chegarmos, pelo menos, à evolução crística, a fazermos jus àquilo que Jesus nos credenciou, que poderíamos um dia realizar tudo o que ele realizou e muito mais ainda. E a indulgência é uma das características principais do espírito que se candidata e está à busca, a caminho desta evolução espiritual. É sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. É não ver no nosso próximo os seus defeitos, os seus erros. É ressaltar no próximo o que ele tem de bom, o que ele tem de melhor, qual as suas virtudes. E se temos que ressaltar, olhar, investigar, analisar falhas e defeitos, que façamos isto a nós mesmos, porque também nós possuímos enormes defeitos, enormes falhas, que precisam ser corrigidas, né? Vistas, olhadas, observadas e corrigidas. Mas esta qualidade na sua amplitude maior, só os grandes espíritos a possuem com maior, né, amplitude. Jesus foi o espírito mais evoluído que nós temos conhecimento, que viveu aqui na Terra, animando um corpo físico como nós. E ele nos deu todos os exemplos dessa indulgência maior. Até tem uma historieta, um caso, um comentário acerca de Jesus, né, que eu ouço desde garotinho ainda, que meu pai gostava muito de citar, eu diria, este momento de Jesus. Então, conta-se que Jesus estava a caminhar com seus discípulos numa estrada meio deserta, quando depararam com o corpo de um cão em profundo estado de decomposição. Os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, quando viram, sentiram aquele animal já nesse adiantado estado de decomposição e o mau cheiro que inalava, uns passaram distante, outros, não é, aquele hábito
aquele movimento muito comum a todos nós, tampa o nariz para não sentir o cheiro daquela situação, e o mestre não. Ele, na sua serenidade, foi resoluto, seguro, aproximou-se daquele corpo do animal, curvou, abaixou-se e tocou na arcada dentária do cão, e aí ele proferiu a seguinte frase: que belos dentes possuía este animal. Um grande exemplo de indulgência. Ele sintonizou o que possuía de bom naquele quadro, naquele corpo já, né, se decompondo, mas ali tinha uma coisa boa. E é o que nós precisamos fazer com todos os nossos semelhantes, porque ninguém é só coisa ruim, negatividade. Todos nós temos mais virtudes, mais qualidades, mais luz e não somente obscuridade. Um outro exemplo também que nos vem à mente agora é de uma historieta que acredito que alguns dos que estão nos ouvindo neste momento, talvez até o Ezequiel, né, que é muito fã do Paulo Roberto Oliveira, conta-nos o Paulo Roberto Oliveira que na cidade de Curitiba, numa determinada época, uma jovem linda, muito bonita, de boa situação financeira, porque pertencia a uma família nobre, vamos assim dizer, ou de boa situação, deparou-se com um homem forte, puxando uma carroça cheia de produtos recicláveis, né? Papelão, ferro velho, e fazia um esforço relativamente bom. E ela parou diante dele e falou para ele: moço, o senhor deve ser muito infeliz, né? E ele parou e falou: mas por quê? Porque com o calor que está fazendo, Curitiba não é uma cidade muito quente, mas era um dia de sol, né? E o senhor puxando essa carroça pesada, cheia desse material, ele respondeu para: não, sou muito feliz, pelo contrário, né? Tenho saúde, força suficiente para puxar essa carroça, vender lá no depósito, ganhar o meu dinheirinho honestamente e ainda desperto curiosidade numa jovem tão linda como você. Quer dizer, uma grande lição. Ela olhou, viu só o aspecto negativo, que era aquele homem estar puxando uma carroça pesada, cheia de produtos que muitas pessoas rejeitavam, jogavam fora, e ele aproveitava, né? Quer dizer, ele se sentiu, ele deu uma grande lição de indulgência, porque ela observou, viu, sintonizou o quadro negativo. Uma outra situação aí do nosso inesquecível Chico Xavier, nosso Francisco Cândido Xavier. Numa determinada época, estávamos em Uberaba e na sombra do abacateiro, onde o Chico realizava o seu trabalho de assistência social, passava primeiro uma mensagem do Evangelho, depois distribuía cestas básicas, né?
uma sacola, uma cesta, vamos dizer assim, com vários gêneros alimentícios para as famílias carentes. Terminado esta operação das cestas básicas, vamos dizer assim, ele distribuía pães, porque algumas padarias de Uberaba doavam pães para ele doar para as famílias carentes. Então, após a cesta, distribuía os pães. Após a distribuição dos pães, distribuía-se algumas moedas, alguns pequenos valores em dinheiro, para que algumas pessoas que não pegassem o pão e nem a cesta pudessem, pelo menos, ir a uma padaria comprar alguns pãezinhos ou outro gênero alimentício, mas o básico seria comprar o pão, porque as moedas não seriam lá assim grandes valores, né? Pois bem, alguém que estava ali junto ao público, assistindo, compartilhando desta ação social, chega para o Chico e diz: Chico, você está vendo aquela mulher? O Chico concordou e balançou a cabeça que sim. A pessoa então disse para ele: olha, já é a terceira vez que ela entra na fila. Ela pegou a fila das cestas, pegou a fila dos pães e agora está pegando a fila das moedas. Então vejam vocês, Chico olhou, balançou a cabeça assim, concordando, entre aspas, com o amigo e exclamou: quanta humildade tem esta mulher, a nossa irmã, não é? Ele disse nossa irmã, nem falou esta mulher. Quanta humildade tem essa nossa irmã. Vejam vocês a diferença de visão, de julgamento, a diferença de nível evolutivo de cada espírito e a expressão de uma indulgência maior. Todos, o amigo que se dirigiu ao Chico, sintonizou, né, com o que a irmã possuía ou que ela expressava de negativo. Ele não foi nada indulgente. O Chico já teve a indulgência maior. Entrou em sintonia com o que ela tinha de positivo. E todos nós, queridos irmãos, temos algo de bom. Temos algo de bom, temos qualidades, possuímos virtudes, um pouco mais, outros um pouco menos, mas cada um dentro do seu nível evolutivo, porque nós somos filhos de Deus. E Deus é amor, é misericórdia, é indulgência, é luz, é bondade superior. Não temos palavras para definirmos Deus, mas temos o dever e temos que agir, sentirmos Deus em nós, na natureza, em tudo que está à nossa volta, porque Deus está em tudo. E se Ele está em tudo e em todos, e Deus é amor, é o amor divino se manifestando aos nossos olhos
a nós em todos os momentos da nossa existência, em todos os instantes do nosso relacionamento com os nossos irmãos. E é isso que é preciso que façamos. Olharmos e procurar enxergar as qualidades, as virtudes, o que cada um possui de bom, o que cada um está ali se expressando e manifestando aos nossos olhos, aos olhos da natureza e principalmente ao olhar sublime de Deus nosso Pai. Que Deus nos abençoe, muita paz, muita luz a todos nós. Eu vou chamar a Vânia para fazer a prece de encerramento e, se possível, quiser acrescentar alguma frase a mais na nossa tarde, nestes momentos. Vânia, por favor. Queridos irmãos, nesses instantes finais, reflitamos a respeito da indulgência, porque sem ela não conseguiremos evoluir moralmente. Julguemos menos severamente os outros e mais severamente a nós mesmos. Mas, por outro lado, não deixemos de nos amar, de amar ao próximo, mas de amar a Deus sobre todas as coisas. Queridos irmãos, oremos e neste momento nós vamos travar contato com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual, para que ela derrame sobre nós a sua santa indulgência, o seu santo amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem conosco todos os dias às 18 horas, com exceção de quarta-feira, ocasião em que o Sérgio e a Fabiana farão a transmissão às 19h30, se possível, da própria Casa Espírita Maria de Nazaré. Queridos amigos, amanhã fiquem com Ezequiel, na segunda-feira também, terça e quarta, Sérgio e Fabiana, quinta, João e eu estaremos de volta, na sexta, Ezequiel, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço afetuoso e fraterno a todos vocês. Um detalhe, meus amigos, é importante que mesmo que assistamos a esta palestra, a esta live, que possamos dar o nosso like lá no canal do YouTube. É importante para que a nossa mensagem possa chegar a mais corações. Eu tenho observado que são poucos os likes, é porque a gente acaba esquecendo, assiste a live e depois acaba esquecendo de dar o nosso like. Vamos fazer isso pelo bem da doutrina espírita, pelo bem dos nossos irmãos? Eu conto com cada um de vocês. Tudo de bom, um excelente fim de sábado e até a próxima. Fiquem com Deus.